de se classificar para as quartas de final da Libertadores, 4-1 no Defensa e Justiça da Argentina. Aliás, no confronto entre brasileiros e argentinos nessas oitavas de final, 3-0 para os brasileiros, 3 argentinos eliminados. Boa noite, Rafael Rezende. Isso significa o quê, se é que significa alguma coisa? É difícil colocar tudo no mesmo bolo. Boa noite para você, Felipe, a quem acompanha o Troca de Passes. Não acho que dê para colocar no mesmo bolo. Quem passou mais dificuldade foi o Atlético e que tem potencial para muito mais, né? Contra um Boca que dá até para arriscar, assim, não é nem pesado dizer que hoje o nível de futebol que o Defensa e Justiça joga é superior ao do Boca Juniors. E até por isso, claro, não tem a imposição, não tem a mística, a tradição, camisa, nada disso. Mas bola tem mais. Então, até nesse sentido, dá para dizer que o Flamengo se afirma de uma maneira muito mais satisfatória do que o Galo fez ontem, né? Foi quem realmente sofreu falando desses confrontos contra argentinos. O resultado da ida tem uma influência grande, traz uma confiança até para o que foram os 30 minutos iniciais do Flamengo. Foram bons, bem bons, competitivos, amassando o Defensa e Justiça. Acho que é uma equipe que ainda está se moldando ao que são as ideias do Renato. Isso leva tempo. Tem coisas que são perceptíveis, você vê de cara, zagueiros que espaçam um pouco mais com relação ao restante da equipe. Em determinados momentos acabam fazendo uma perseguição ou outra maior. Isso era muito característico com Jeromel e Kahneman, por muito tempo dentro do Grêmio. Então acho que com o tempo a tendência é a gente ver um Flamengo muito parecido com o Grêmio e aí o melhor ou pior Grêmio depende da evolução. Individualmente esse Flamengo é muito mais forte. Então acho que daí também vem a resposta, o repertório para construir o resultado como esse de hoje. E a confiança no restante do grupo. Coisa que antes era tão destacado, né? O 11 titular e as opções. O quanto eles foram usados, né? Agora há pouco, ainda com o Rogério dentro da temporada, traz um momento de confiança para o Michael, para o próprio Vitinho, e eles deram a resposta mais uma vez. É verdade. Hoje a gente teve público lá no Mané Garrincha, né? Cerca de 5.500 pagantes, perto de 6.000 pessoas estiveram lá no Mané Garrincha, né? Vale lembrar que foi uma autorização, né, por meio de um decreto do governo do Distrito Federal, por isso o Flamengo se aproveitou desse decreto, levou o jogo para Brasília e hoje 5.500 pessoas puderam assistir essa vitória do Flamengo contra o Defensa e Justiça. E foram realmente 30 minutos muito bons. Eu vou colocar nesse papo aqui agora Roque Júnior para falar se esses 30 minutos do Flamengo, né, que foram muito bons, num ritmo alucinante realmente, tem a ver com essa volta do público, ainda que pequeno, num estádio tão grande como é o Mané Garrincha lá em Brasília, Roque. Ou você acha que não tem nada a ver, já é dedo do Renato? Boa noite para você, Roque. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos. São vários fatores, né? Não dá para colocar num só. Então, assim, é bom ver o público? A gente tem que tomar sempre cuidado, né? Porque nós estamos ainda aí no meio de uma pandemia. Acho que isso, claro, foi um decreto, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem muita gente ainda morrendo, né? A gente está com vírus aí. Mas sobre o Flamengo, eu acho que são vários fatores. É importante a gente falar da chegada do Renato? Sim, mas também é muito cedo, né? Eu acho que tem sim o dedo dele, algumas coisas a gente pode ver, mas eu acho que ainda falta bastante ainda para que a gente possa falar que é a mão do Renato, né? Porque você tem que ter tempo, e é só com tempo, e aqui eu me baseio no tempo. E o Flamengo tem grandes jogadores, né? Foi campeão ano passado do Campeonato Brasileiro e teve a volta agora, né, desses jogadores que não vinham jogando. Esse quarteto aí não jogava desde maio, né, junto. Então isso tudo são fatores que ajudam o Flamengo a fazer essa partida que fez, e principalmente esses 30 minutos, né? Acho que o time do Defensa e Justiça defendeu muito, né? Criou dificuldade para o Flamengo defendendo, mas não chegou tanto. Então, acho que o Flamengo está numa crescente também aí, é bom nessa fase do Campeonato das Libertadores. É verdade. Você que está aí em casa acompanhando o Troca de Passes pode participar do programa com a gente, mandar a sua mensagem por meio da hashtag Troca de Passes. Né? Mande seu recado, dê sua opinião, o que é que você achou do jogo do Flamengo, dessa vitória por 4-1. O que eu queria dizer, né, e trocar uma ideia com vocês aqui é sobre o trabalho do BKSS, né? Porque é um time muito inferior tecnicamente ao do Flamengo, custa
infinitamente menos do que esse time do Flamengo. E no segundo tempo, Rafa, me pareceu uma mudança tática ali do Defensa e Justiça, que deu uma apertada na saída de bola do Flamengo e por pouco não complica o jogo ali. Naquele momento, quando o Defensa consegue o gol de empate, o jogo ficou tenso, né? Do Defensa, um gol, um 2-1 contrário, já mudaria a vaga de mãos. É um time enfraquecido com relação ao do semestre anterior, isso já tem uma influência, mas ainda assim um time muito legal de ver jogar. A gente falava sobre isso, que os confrontos contra o Palmeiras, tanto pela Recopa como na Libertadores, o Defensa perdeu os jogos na Argentina, mas venceu os jogos no Brasil, né? E que por isso a gente tinha expectativa de um jogo legal de se ver pela forma como a equipe atua. Por mais que seja um retorno para os argentinos, a gente sempre indica isso também, tem influência até no que são as eliminações, por mais que a gente reconheça que as equipes brasileiras têm mais qualidade, enfim, tem trabalhos legais também para confrontar, mas os argentinos estão fazendo segundo, terceiro jogos, né, de retorno no início de temporada. E isso sempre é um peso desses momentos de oitavas de final para eles, né? Quando gira da fase de grupos para as oitavas de final. Mas além do segundo tempo, legal foi a mudança ainda na primeira etapa. Porque quem dá a primeira arrefecida no Flamengo é o próprio BKSS. Quando tira o Contreiras, bota o Tripicho, tudo um pouco mais o Escalante para dar algum auxílio no que era um atropelo do Bruno Henrique pelo lado esquerdo, né? Pelo lado direito de defesa do Defensa e Justiça. E ali ele já deu uma segurada. Adiantou um pouco mais a marcação em determinados momentos, claro que contou com o erro principalmente do Diego Alves, chegou ao empate na primeira etapa. Mas estava fazendo isso com muito mais agressividade dentro do segundo tempo, né? Estava trazendo mais dificuldades ao Flamengo dentro da segunda etapa. Mas aí o Michael tirou da cartola. O Flamengo estava começando a escapar, né? Encontrando espaço também em profundidade. E em uma delas o Michael tira da cartola uma finalização espetacular. Quem está com confiança. E ele tem sentido essa confiança nos últimos tempos. E no rebote o Arrascaeta, a bola procurou o cara que fez um jogaço também. Jogou muita bola hoje o Arrascaeta. Agora, veja como é o futebol, né? Roque e Rafa. Dois jogadores que eram muito criticados pela torcida do Flamengo, estão ganhando confiança, estão passando a decidir os jogos. Veja o caso aí de Michael e Vitinho, né, Roque? Como eles têm sido importantes nos últimos jogos. E hoje, particularmente, a mudança feita pelo Renato, ele tira o Everton Ribeiro e coloca o Michael, até acompanhando as redes sociais, tinha muito torcedor dizendo que não estava entendendo o que ele estava fazendo com essa mudança. O Michael participa do primeiro gol, chutando a bola na trave para o gol do Arrascaeta, e depois o Vitinho faz dois, né? E um deles com participação do Michael. Felipe, eu só não consigo, assim, dizer 100% que é só por causa do Renato, né? Esses jogadores já vinham jogando, e essa confiança ela não vem de um dia para o outro também, né? Vem jogando, né? Eles vinham jogando mesmo com o Rogério, aí porque esses jogadores como o Diego, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Diego estava machucado, e os outros jogadores não estavam jogando, o Gabigol. Então, assim, é um tempo, não é de uma semana para outra, de um jogo para outro, que o jogador pega essa confiança que eles estão, né? E que vem melhorando a cada jogo, né? Então, a cada jogo que jogam, melhora. Eu acho que o Renato fez uma boa opção ali, né? Porque estava difícil, até pela questão da marcação com 5 e 4, nessas linhas ali do Defensa e Justiça, o Flamengo não conseguia chegar pelo meio, né? Estava bem congestionado. E aí, pela lateral, sim, muito com o Bruno Henrique. E depois ele coloca o Michael e aí consegue soltar um pouco mais, fazer mais as jogadas pela lateral com jogadores que são mais rápidos, né? Então, acho que assim, a troca do Renato foi boa e surtiu efeito, né? O Michael participou aí de 2 gols, o Vitinho acabou fazendo o último gol e é importante você ter o elenco, né? É importante você ter jogadores que quando entrem também dê conta do recado. Então, acho que é uma sequência desses jogadores que vem fazendo com que o Flamengo consiga aí o resultado, né? E quanto ao Defensa e Justiça, você falou aí do BKSS, mas para mim o time do Defensa e Justiça só defendeu. Dificultou para o Flamengo isso, principalmente na questão da intermediária para frente, né? E o gol que fez
foi num erro, né? O Diego podia ter tocado a bola um pouquinho mais para o lado também, para o Diego podia ter dado essa bola mais longa, né? Mas não vi essa criação do time do Defensa e Justiça, não. Acho que o Flamengo, como vocês falaram aí, nos 30 minutos foi muito bem. Ele tentou fazer uma mudança justamente para corrigir aonde o Flamengo estava muito bem, né? Mas não vi na minha visão, né? Não vi esse time jogando tanto. Sim, para mim a dificuldade foi muito mais marcando, né? Colocou um time para marcar, tanto que depois chegou uma vez no finalzinho ali com